Olá, alunos! Estas aulas curtas visam orientar vocês quando se submeterem à prova final. A ideia aqui é apresentar algumas fórmulas, como utilizá-las, e certamente a prova estará baseada nas fórmulas, nos conteúdos que vamos apresentar para vocês. De forma que essa é uma aula de revisão do eletromagnetismo avançado. Vamos começar com a solução de problemas da eletrostática. Qual é o problema da eletrostática? Dada a distribuição de cargas, que pode ser discreta, pode ser também contínua, determinar o campo elétrico e o potencial, ou o potencial e a partir dele o campo elétrico, ou a partir do campo elétrico determinar o potencial. Às vezes também a gente especifica, são poucos problemas que a gente vai pedir isso, o potencial sobre uma superfície, né, além da distribuição de cargas. Esses são problemas típicos da eletrostática. No caso de uma distribuição discreta, N cargas, uma aqui, outra aqui, assim por diante, é bem simples. O potencial sabendo o potencial associado a uma carga, você agora, dado o princípio da superposição, a solução é a soma dos potenciais associadas a cada uma das partículas. Isso aqui vocês já viram antes, não é o caso, né? Que a gente vai abordar, por exemplo, na prova. Porque aqui o que é relevante é uma distribuição contínua de cargas, né? E agora queremos reforçar isto. Nós temos 3 métodos para resolver problemas de eletrostática. Alguns deles se aplicam a algumas situações e outros não. Alguns são bastante gerais, né? 3 métodos, então, basicamente. Uma distribuição contínua de cargas é tal que, num determinado elemento de volume, dV, né, encontramos uma quantidade de carga de que, estamos falando agora de volume infinitesimal, carga infinitesimal, de que igual a ρ. Isso que define a densidade volumétrica de cargas. Pode ser superficial também, pode ser ao longo de uma curva, uma densidade linear de cargas, né? O fato é que aqui se trabalha muito com o conceito de densidade de carga elétrica, carga por unidade de volume de uma distribuição, sendo que o vetor associado à posição de um elemento de volume, nós vamos utilizar mais R' para esse vetor de posição. O primeiro método mais geral, mais completo possível, é o método onde a gente resolve a equação de Poisson. Esse é o método por excelência, né? Agora, a equação de Poisson envolve esse operador laplaciano. Aqui eu escrevo o laplaciano em coordenadas cartesianas, o laplaciano em coordenadas cilíndricas, ou, se preferirem, né, coordenadas polares, a gente vai até aqui, né, e, finalmente, em coordenadas esféricas. O aluno não precisa saber isso de cor, porque isso há de estar no formulário da prova. Mas, de qualquer maneira, é bom que ele saiba. E é bom que ele saiba também quando escolher uma ou outra. Se eu tenho uma carga pontiforme, essa equação, que é a equação fundamental da eletrostática, é a equação de Poisson. De forma que a equação de Poisson se escreve desta forma. Ρ aqui é a densidade de cargas que varia de ponto a ponto. Consequentemente, V também varia de ponto a ponto. Se for uma carga pontiforme, eu quero lembrar, né, o método da função de Green, e a gente escreve a densidade como sendo igual a ρ vezes a função delta. É bom lembrar isto, né? O fato é que se a distribuição for tal que ela dependa
ou que ela depende só da coordenada x, por exemplo, aí você procura uma solução que depende só da coordenada x. Aí você fica com uma equação que, em geral, é relativamente simples, os problemas que a gente vai colocar para vocês. Ou seja, se ρ depende de x, eu preciso procurar a função v, tal que derivada duas vezes vai me levar a ρ de x. Se a densidade variar só com a coordenada ρ, a coordenada polar ou a coordenada cilíndrica ρ, então você vai escrever, né, o Laplaciano em termos das coordenadas ρ, φ e z, né? E esse Laplaciano nessas coordenadas, para uma função que depende só de ρ, se escreve sob esta forma aqui. Se a densidade depender só da distância até a origem, que é a coordenada r, lembrando essa coordenada r é o módulo do vetor r, né? Então, você agora vai procurar soluções da equação de Poisson, mas em coordenadas esféricas, onde o potencial depende agora da coordenada esférica. Não precisa o aluno memorizar, né, todas essas expressões do Laplaciano, mas se ela depende de uma coordenada apenas, quer seja x, ρ em coordenadas cartesianas x, né, ou depende da coordenada ρ, que é raiz quadrada de x2, né, mais y2, ou se depende só de r. Aí você procura soluções que envolvam um potencial que depende só de r, ou depende só de x, ou depende só de ρ. É essa a dica que a gente dá. A outra forma é que é muito difícil você colocar numa prova, porque elas são muito trabalhosas, né? É efetuar integrais. Você tem que efetuar integrais. Então, o potencial, dada a densidade volumétrica de cargas, depende de uma integral sobre um determinado volume. E você precisa saber realmente especificar este volume aqui. É claro que o campo elétrico é menos o gradiente disso, e o campo elétrico, então, se escreve assim. A gente não tem por hábito colocar problemas envolvendo integrais, porque isso é uma coisa muito trabalhosa. Para uma prova, não. Para resolver em casa, sim. Mas uma prova é mais difícil, né? Em geral. E, finalmente, usando o teorema de Gauss, que é uma forma bastante limitada, né? É claro que aqui começa com o conceito de fluxo, né? De um campo... quando a gente leva em conta uma superfície, esse é o primeiro conceito relevante, e agora, né, você vai escrever a lei de Gauss desta forma: o fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre ε0. A gente recomenda muito que o aluno saiba resolver problemas utilizando esta formulação da lei de Gauss, né? Da lei de Gauss, né? Agora, ela só é útil quando você puder dizer alguma coisa a respeito do campo elétrico. Essencialmente, a direção e o sentido do campo elétrico. Você usa argumentos de simetria e aí você pode fazer uso da lei de Gauss, que é sempre válida, mas você pode fazer uso dela para calcular o campo elétrico. Na prova, você pode escolher qualquer um dos três métodos para resolver problemas. Este aqui se recomenda quando você tem uma situação de simetria e quando você puder dizer alguma coisa sobre o campo elétrico, né? E com isso, então, nós resumimos, né, como a gente resolve problemas de eletrostática e problemas de magnetostática. Ora, problemas de magnetostática, de acordo com o que a gente tem aqui, são problemas onde a gente dá ou a magnetização, né, do material ou a densidade de corrente. E essa densidade de corrente pode ser a densidade de corrente de magnetização também, né, rotacional de M. O fato é que problemas de magnetostática são assim, né? J não depende do tempo, né?
A magnetização não depende do tempo. Então, esses são os dados e agora você quer calcular o potencial vetor. Não, potencial vetor, a gente vai ver que um método passa pela determinação do potencial vetor e a partir do potencial vetor você determina o campo magnético, B igual a rotacional de A. Então você pode começar determinando A. Aqui também nós temos 3 métodos para resolver problemas de magnetostática. Lembrando a relação, que é importante, entre o campo B e o campo A, o potencial vetor, B é igual ao rotacional de A. Ora, aqui a gente começa então com a equação de Poisson. Não é muito comum, né, isto, mas em princípio isso é possível também. Né? É que aqui é mais complicado, porque eu tenho, na verdade, 3 equações de Poisson, para x, para y e para z. Né? Mas é, sim, um método. Claro que a solução dessa equação me leva à solução de integrais. É isto. Né? É isto. Portanto, eu tenho que efetuar integrais sobre a região na qual você tem uma densidade de corrente. Né? É isso. Né? Então, esse é um segundo método, você efetua integrais e agora o que interessa no mais das vezes é o campo magnético. Mas o campo magnético é igual ao rotacional do potencial vetor. Vamos agora a um segundo método, mas ele deriva daquele primeiro, na realidade. Ele não é independente do primeiro, que é fazendo uso da lei de Biot-Savart. Né? A lei de Biot-Savart, ela é escrita, né, sob esta forma aqui. Né? Aqui, na verdade, está faltando sobre 4π aqui, né? Mas ele está aqui, de forma que você agora tem que realizar uma integral, né, de volume, onde nós temos uma densidade de corrente. R' são os pontos, né? R' são os pontos dessa distribuição de correntes. Né? Você está calculando o campo ou o potencial vetor num ponto, né, fora da distribuição. R' são os pontos sobre a distribuição. Fora, mas às vezes também você está querendo calcular aqui dentro. Mas são pontos distintos. Né? Esse R aqui é o ponto onde eu vou determinar o campo B ou o potencial vetor. Né? É isto. Então, a gente recai em integrais. É claro que se eu tenho um fio, essas integrais, né, ficam mais simples. Né? Tem essa forma aqui. O que não quer dizer que muitas vezes isso aqui seja fácil de efetuar. Mas no caso de um fio, B é dado por essa expressão. E veja só, né? Aqui agora eu já corrigi, né, o fator 1 sobre 4π, né? Mas o fato é isso, que você tem que resolver problemas efetuando integrais. Né? Finalmente, temos um método usando o teorema de Stokes, né? Que é a circulação do campo B igual a μ0i. De novo, vale o comentário que eu havia feito antes. Você precisa, né, precisa fazer uso de argumentos de simetria. Muitas vezes, fazendo uso do método de integrais, você vai ser levado a determinar integrais desse tipo. A nossa proposta é, essa integral aqui, ela, na verdade, pode ser pensada como a integral associada a um campo elétrico com densidade constante. Né? Portanto, a ideia é agora você fazer o uso de um truque, usar a lei de Gauss para calcular esse campo elétrico, ou seja, calcular essas integrais fazendo, então, uso do teorema de Gauss. É um truque, esse truque vai ajudar vocês. E aqui tenho a expressão para se determinar, né, o campo elétrico fazendo uso do teorema de Gauss.
Muito bem, finalmente, a lei de Ampère, né? A circulação do campo B é igual a μ0i, mas é de um alcance limitado. Né? Muito bem, vamos agora à solução de problemas de materiais dielétricos. Né? O problema do material dielétrico é que agora você tem dois campos, né? Não um só. Na verdade, três campos. Né? O campo D, que se relaciona o vetor de deslocamento, que se relaciona a densidade de cargas desse jeito, essa lei de Gauss para o campo D. Né? E também a gente introduz, né, o campo, claro, o que nós estamos interessados é o campo E. Então eu tenho o campo D, tenho o campo E, e agora eu tenho o vetor, né, de polarização. A polarização P, que é uma grandeza vetorial, e ela se relaciona, né, isso vai estar também no formulário, né, ela se relaciona com o campo E. Em geral, para calcular o D, a gente usa, né, a lei de Gauss. E o D se relaciona com o campo E desta maneira, ou ainda, se quiser, desta outra maneira. Mas lembre-se que quando eu tenho um material dielétrico, eu tenho então que me preocupar com três campos. P, polarização, o campo elétrico e o vetor deslocamento D. Uma coisa que é importante que o aluno se lembre, né, é que a partir da polarização nós definimos duas densidades de carga, uma superficial, σp, que é P escalar N, e uma outra volumétrica, ρP é igual a menos divergente de P. É claro que a carga total, né, que é relevante para o campo elétrico, é uma soma das cargas reais e das cargas de polarização. Isso é uma coisa sempre importante. Se for dada a polarização e quiser calcular o potencial, temos que recorrer a integrais. Essa é a maneira mais, às vezes, mais prática, né? Especialmente se a polarização for uma constante. Né? Então, também recorremos a integrais, né, nesse caso. O campo elétrico ele é obtido tomando o gradiente dessa expressão. Então, você tem que primeiro calcular o potencial, porque o campo elétrico é muito difícil de se calcular. Primeiro você calcula o potencial e depois você calcula o campo elétrico. É claro que, de novo, você vai recair em problemas envolvendo integrais desta forma. Lembra o truque que você vai fazer uso dele. Né? Escrever isso aqui como sendo igual ao campo elétrico, né, associada a uma distribuição, por exemplo, uniforme. Se não for uniforme, vale o mesmo princípio. Né? Então, eu sei que essa integral aqui está associada a um campo elétrico. Eu uso agora a lei de Gauss para calcular este campo elétrico e agora volto. É um truque para calcular integrais daquele tipo. Muito bem. Como é que a gente resolve problemas envolvendo materiais magnéticos, né? Novamente, aqui, né, estou apresentando as equações de Maxwell na presença de um meio material. Agora, sim, nós trabalhamos com três campos na presença de materiais magnéticos. Primeiro, o campo B. Sim, é esse que, de fato, acaba me interessando. O segundo campo é o de intensidade magnética, H, né? E, finalmente, né, a magnetização. Olha, aqui eu tenho a relação entre estes três campos. Né? É claro que envolve uma constante importante, né, que é a susceptibilidade magnética. Essas relações a gente escreve no formulário, mas é sempre bom entender. Tem o campo H, tem o campo B e tem o campo de magnetização. Para materiais lineares, né, isotrópicos, a relação entre eles é bastante simples, mas você tem que entender o que de fato você está fazendo. O campo H está relacionado à densidade, ao vetor, né, densidade de corrente, H.
Então, a equação de Ampère, ou a lei de Ampère, sob essa forma para o campo H, é esta aqui, né? O campo B satisfaz divergente de B igual a zero, o fluxo do campo B é igual a zero, sempre, em qualquer meio material. E, finalmente, a magnetização, esse vetor, é tal que ele dá a distribuição de momento de dipolo magnético por unidade de volume. E agora, o campo A, o potencial vetor, ele se escreve sob a forma de dois termos. Uma associada a uma densidade de corrente de magnetização e uma outra, uma densidade superficial de magnetização. É sempre importante entender, né, a diferença entre eles. De novo, você vai recair muitas vezes, né, em integrais desse tipo. Olha só essa integral aqui. O truque é escrever essa integral em termos de um campo elétrico. Né, em termos de um campo elétrico, porque para esse campo elétrico que você está pensando aqui, eu posso utilizar a lei de Gauss. Então, essa integral aqui, você sempre vai escrevê-la sob esta forma aqui, né? Você simula, né, a existência de uma distribuição de carga elétrica, né? E no final você tem aqui como determinar este campo elétrico usando a lei de Gauss, né, esse campo elétrico utilizando a lei de Gauss e, consequentemente, você volta agora para resolver o seu problema, porque você determinou o campo elétrico, multiplica por ε0 e divide por ρ0 e você tem a integral que você quer. Estou sempre chamando a atenção para esse truquezinho. Muito bem. Vamos agora à questão de ondas eletromagnéticas, né, e ondas na interface. Em primeiro lugar, você precisa ter sempre em mente as equações de Maxwell no vácuo, sem carga, ρ igual a zero, e sem corrente. Isso é uma coisa importante. Você vai precisar utilizar estas equações. Muitas vezes, né? Bom, combinando aquelas equações, vocês sabem disso, vocês agora deduzem, podem deduzir a equação de ondas. Pronto, né? A equação de ondas não é difícil para você se lembrar dela, mas pode ser útil, né? E a velocidade aqui, c, no vácuo é dado por essa raiz quadrada de duas constantes do eletromagnetismo, né? Se não, é v aqui. V, por outro lado, é N sobre C, né? O índice de refração dividido por C. Basicamente, a gente trabalha só com esse tipo de solução aqui, né? Do tipo onda plana, onda harmônica, né? Com uma frequência angular, ômega, um vetor de ondas K, né? E é fácil mostrar que B é igual a K sobre ômega, vetor E. Essa é a primeira coisa. Essas ondas são ondas transversais. É fácil também mostrar isso utilizando aquelas equações lá. Divergente de E igual a zero, você conclui isso. Divergente de B igual a zero, você conclui isso. Então, nós estamos usando aquelas equações. Sempre bom lembrar. E, finalmente, a questão das condições de contorno do campo elétrico, da componente tangencial do campo elétrico, do vetor de deslocamento, né? Também do campo B, tangencial e assim por diante, mas se demonstra que quando você tem uma distribuição de carga sobre a interface entre dois meios, tem um meio 1 e aqui um meio 2, né? Aqui é a interface entre os dois meios. Se você tem uma distribuição de carga elétrica aqui, o campo D é descontínuo, mas só a componente normal do campo D. A componente tangencial do campo E, ela é sempre contínua. E1T é igual a E2T. Com o campo de intensidade magnética, acontece também dele ser, né, descontínuo se você tem uma densidade superficial de correntes, né?
Então, ele é descontínuo, a componente tangencial, mas a componente normal do campo B é sempre contínua a componente. Então, essas são as condições de contorno. Às vezes a gente coloca isso para vocês, né, no formulário, mas é bom saber essas condições de contorno. Energia é transportada pela onda eletromagnética, né? A intensidade, né, da onda eletromagnética, quanto de energia por unidade de tempo, por unidade de área, pode ser deduzida a partir do vetor S, o vetor de Poynting, né? Ele é dado por E vetor H, sempre. Às vezes a gente quer calcular médias no tempo do vetor de Poynting, né? A média aqui é a média ao longo de um período do movimento. Então, é 1 sobre o período da integral de alguma função, aqui no caso o cosseno ao quadrado, de dt', e aí tem um problema de calcular essa integral aqui, né? Ela vai acabar dando um fator meio apenas, né, esse tipo de integral. Mas é sempre bom ter em mente. Uma coisa que a gente gosta muito de perguntar, né, às vezes a gente pergunta, né, tendo em vista que, de acordo com a teoria do eletromagnetismo, ocorre tanto a reflexão quanto a refração, o problema é qual é a intensidade da onda refratada em relação à onda incidente ou da onda refletida em relação à onda incidente, que é a base desses coeficientes aqui, e eles dependem um pouco do modo, né? O modo P, o aluno precisa se lembrar, né, que é o modo P, mas é assim, né? Esse é um coeficiente importante, né? Então, a gente formula perguntas, né, a respeito disso, e é claro que tem também de transmissão, o que passa para cá, mas R mais T igual a 1. Tem que se lembrar disso. Isso foi dado em aula, né? Muito bem. Quase encerrando, existem problemas envolvendo circuitos, né, RLC, né? Aqui são circuitos onde, em geral, nós temos 2 armazenadores de energia, ou um só, né, e uma resistência, né? Muito bem, aí aqui eu tenho a equação básica para um circuito simples com 2 dispositivos, né? No caso, um indutor, né, e um capacitor. É um sistema típico exibindo um movimento oscilatório, solução do tipo A cosseno ômega t mais B seno ômega t, né? E a energia nesse tipo de circuito, ela se conserva, né? Esse é um dado importante. É claro que aqui você tem uma equaçãozinha diferencial simples para se resolver, do tipo do movimento harmônico simples. Então, o aluno precisa se lembrar de como é que se resolve esse tipo de equação aqui, né? Esse é um tipo de problema. Outro tipo de problema é quando você tem 2 dispositivos, mas um deles, né, é um resistor, né, e o outro é o capacitor, né? Nesse caso aqui, ele é alimentado por uma bateria, mas a gente acaba desconsiderando em muitos desses problemas, porque eu estou falando, e aqui, de um dispositivo com 2 elementos apenas, né? Um resistor e um capacitor. Aqui eu tenho a equação, e resolver essa equação aqui é uma coisa muito fácil na realidade, né? Então pode ser que a gente peça, né, para os alunos resolverem esse tipo de problema que eu estou apontando aqui. E, finalmente, circuitos RLC, mas livres, né, de fontes, né? Aqui também você tem um movimento oscilatório, agora já um pouco mais simples. E é preciso sempre se lembrar que existem 3 possibilidades ou 3 regimes, né? Se a resistência é muito grande, ele nem oscila, a solução é desse tipo. Se a resistência for igual a um valor crítico, né, a solução já é desta forma aqui, né, e ele não precisa guardar isso na cabeça, porque
se houver algum problema desse tipo, a gente coloca as expressões lá. E, finalmente, né, se R, a resistência for pequena, a solução tem essa forma aqui, né? Então, é sempre bom lembrar essas situações, né? Esses são alguns problemas típicos, né, de circuitos L e LC. Eu vou encerrar essa aula para falar sobre esse tema que foi solicitado pelos alunos, né? Como é que a gente lida com campos em coordenadas generalizadas, né? Polares é o que a gente pede, cilíndricas, esféricas, só. Nada mais do que isso. Qualquer uma delas eu trato como sendo coordenadas generalizadas. Q1 é uma função de x, y, d. Então, eu tenho 3 coordenadas generalizadas. Posso pensar na relação inversa. Eu posso escrever x em função dessas coordenadas. Vou dar exemplo depois, né? Então, como é que a gente escreve um campo elétrico, por exemplo, campo magnético, ou um campo qualquer, não importa qual campo, em coordenadas generalizadas? Eu uso esses versores E1, E2, E3, né? Em coordenadas esféricas, ER, Eθ e Eφ, ou em coordenadas cilíndricas, Eρ, Eφ, Ez, ou em coordenadas polares, Eρ, Eφ. Né? Então, quando eu uso coordenadas generalizadas, eu tenho que mudar a base de vetores. Você não usa IJK mais, né? Você usa esses vetores da base associada às coordenadas generalizadas. Como é que se calcula esses vetores? Talvez seja bom o aluno levar isso aqui na prova, porque realmente isso pode ser útil, né? É simples. Você usa, no caso, nós estamos simplificando tudo, né? Um primeiro vetor da base é dr. R é o vetor posição, x, i mais yj mais zk. X, y e z depende de Q1. Então, um vetor é esse, o outro vetor é esse e o vetor é esse. Resumindo, esses vetores da base, eles são dados por dr e dqi. Tenho três, qualquer que seja a base considerada, né? Muito bem. Agora, aqueles EIs lá, eles são tais que E1 é igual a B calculado antes, dividido pelo módulo de B. Então, dividido por H1. H1 é esse fator de escala aqui. H2 é esse outro fator, que é o módulo de dr, dq. Então, é assim, né? Eu introduzo agora versores, E1, E2, E3. Né? O gradiente de V pode ser escrito dessa forma aqui. Para qualquer conjunto de coordenadas esféricas, cilíndricas, polares e cartesianas também, né? Estou dando aqui uma receita bastante geral. Então, coordenadas cilíndricas, né? Como é que são as coordenadas cilíndricas? Defino assim. Ρ igual a raiz quadrada de x2 menos y2, assim por diante. Posso escrever x como sendo ρ cosseno φ, y igual a ρ seno φ e, finalmente, z igual a zero. Né? É isto. Pronto. Está definido as coordenadas cilíndricas. Né? Aí, o vetor R se escreve assim, x, y, z aqui. Agora eu derivo. Olha só. O primeiro é o que seria o B, índice ρ. Né? Veja, é simples. B, φ e assim. E agora eu tenho que normalizar. O fato é que é relativamente simples trabalhar com esses versores em coordenadas cilíndricas. Aqui tem uma expressão para eles, né? E as propriedades, eles são ortogonais entre si. Né? E em coordenadas polares é mais simples ainda, que você simplesmente despreza aquele z lá. Coordenadas esféricas é a mesma história. Né? Como é que eu defino em termos de R, φ e θ, as coordenadas esféricas, né? A definição da coordenada φ, da coordenada θ, da coordenada R. Né? E aqui eu tenho as expressões, né, para esses vetores B e depois eles normalizados. Né?
eles têm essa forma aqui, né? Então, é bom que o aluno entenda isso e trabalhe alguns exemplos, né? E que pode ser útil para o seu preparo em relação à prova.